A tensão entre Ibrahim Traoré e a França voltou a crescer após a suspensão da emissora francesa TV5 Monde em Burkina Faso. O governo militar acusa canais franceses e parte da mídia ocidental de espalharem informações que, segundo eles, enfraquecem o país e favorecem grupos terroristas que atuam na região do Sahel. Essa decisão reacendeu um conflito político muito maior, que já vinha acontecendo desde que Traoré assumiu o poder em 2022. Para entender o caso, é preciso lembrar que Burkina Faso foi colônia francesa durante décadas. Mesmo após a independência, a França continuou mantendo forte influência militar, econômica e política em vários países africanos, principalmente no Sahel. Durante anos, soldados franceses atuaram em operações contra grupos jihadistas em Burkina Faso, Mali e Níger. Porém, muitos jovens africanos começaram a acusar a França de não conseguir acabar com o terrorismo, além de manter interesses econômicos e influência sobre os governos locais. Foi nesse cenário que Ibrahim Traoré ganhou força. Com um discurso nacionalista e pan-africanista, ele passou a defender uma ruptura com a influência francesa. Desde que chegou ao poder, o governo expulsou tropas francesas, reduziu acordos militares com Paris e aproximou Burkina Faso de aliados como Mali e Níger, formando uma nova aliança regional voltada para a segurança e soberania africana. A relação piorou ainda mais porque o presidente francês, Emmanuel Macron, já criticou governos militares do Sahel em diferentes discursos. Muitos apoiadores de Traoré interpretam essas falas como uma tentativa da França de pressionar ou desestabilizar os novos governos africanos. Em resposta, autoridades de Burkina Faso acusam a mídia francesa de funcionar como instrumento político do Ocidente dentro da África. A suspensão da TV5 Monde acontece justamente nesse clima. O governo afirma que algumas reportagens exageram derrotas militares, divulgam informações sensíveis sobre ataques terroristas e criam insegurança entre a população. Para o regime militar, isso seria uma forma de guerra informacional. Já organizações internacionais e países europeus acusam Burkina Faso de censura e repressão contra a imprensa. Ao mesmo tempo, o país vive uma crise muito grave de segurança. Grandes áreas do território continuam sob ameaça de grupos jihadistas, ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Milhares de pessoas foram deslocadas, cidades sofrem ataques constantes, e o exército enfrenta dificuldades para controlar certas regiões. Isso faz com que o governo endureça ainda mais o controle interno, alegando que precisa proteger a estabilidade nacional. Hoje, Burkina Faso virou símbolo de uma mudança política em parte da África. Para muitos jovens africanos, Traoré representa resistência contra antigas potências coloniais e defesa da soberania africana. Já para governos ocidentais e organizações internacionais, existe preocupação com o crescimento do autoritarismo, censura e concentração de poder militar no país. O desenvolvimento dessa crise começa quando o governo de Ibrahim Traoré passa a enxergar a imprensa francesa como parte de uma influência política estrangeira dentro de Burkina Faso. Para as autoridades do país, emissoras internacionais como a TV5 Monde não estariam apenas informando, mas também influenciando a opinião pública contra o governo militar. A suspensão da emissora, anunciada neste mês de maio, acontece exatamente nesse contexto de ruptura entre Burkina Faso e a França. Segundo o Conselho Superior de Comunicação de Burkina Faso, a TV5 Monde teria divulgado conteúdos considerados desinformação e apologia ao terrorismo. O governo afirma que certas reportagens dão destaque excessivo aos ataques jihadistas, mostram fragilidade do exército e acabam espalhando medo na população. Para o regime militar, isso prejudica as operações de segurança e favorece os grupos armados que atuam no Sahel. Mas o caso vai muito além da televisão. O verdadeiro centro da crise é a deterioração da relação entre Burkina Faso e o governo do presidente Emmanuel Macron. Desde que Traoré assumiu o poder, ele vem tentando romper a influência francesa no país. Tropas francesas foram retiradas, acordos militares diminuíram e o discurso anti-França passou a crescer.
dentro do governo e também nas ruas. Muitos apoiadores de Traoré acreditam que a França perdeu credibilidade na África, porque, durante anos, prometeu combater o terrorismo no Sahel, mas os ataques jihadistas continuaram aumentando. Esse sentimento popular fortaleceu líderes militares como Traoré, que passaram a defender uma nova política africana, sem dependência europeia. Ao mesmo tempo, o governo francês vê com preocupação o crescimento dos regimes militares na região. Emmanuel Macron já criticou golpes militares e governos de transição no Sahel em vários momentos. Essas declarações foram interpretadas em Burkina Faso como uma tentativa de interferência política. Por isso, qualquer veículo francês hoje acaba sendo visto pelo governo burkinense como ligado à influência de Paris, mesmo quando oficialmente é uma emissora de comunicação. Outro ponto importante é que Burkina Faso está cada vez mais próximo de Mali e Níger, países que também romperam relações militares com a França e passaram a formar uma nova aliança regional. Esses governos defendem soberania africana, combate ao neocolonialismo e redução da presença ocidental na política africana. Enquanto isso, organizações internacionais acusam o governo de Traoré de usar o combate ao terrorismo como justificativa para aumentar a censura e controlar a imprensa. Nos últimos meses, Burkina Faso já havia suspendido outros veículos internacionais e endurecido regras sobre comunicação e redes sociais. A situação fica ainda mais delicada porque o país vive uma guerra constante contra grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Regiões inteiras continuam inseguras, milhares de pessoas foram deslocadas e o exército enfrenta dificuldades. Ao mesmo tempo, o presidente francês, Emmanuel Macron, criticou várias vezes os golpes militares ocorridos no Sahel. Essas declarações foram interpretadas em Burkina Faso como tentativa de interferência política. Por isso, qualquer veículo francês hoje acaba sendo visto por parte do governo burkinense como instrumento de influência de Paris dentro da África. A suspensão da TV5 Monde virou mais um capítulo dessa disputa. Para o governo de Traoré, existe uma guerra de informação acontecendo contra Burkina Faso. As autoridades afirmam que parte da mídia internacional tenta enfraquecer o país, mostrando apenas derrotas militares e crises internas. Já organizações internacionais acusam o governo de censura e repressão à liberdade de imprensa. E a situação fica ainda mais complicada porque Burkina Faso continua enfrentando uma grave crise de segurança. Grandes áreas do país seguem ameaçadas por grupos jihadistas. Milhares de pessoas tiveram que abandonar suas casas e cidades inteiras vivem sob tensão constante. O governo argumenta que precisa controlar informações sensíveis para proteger operações militares e manter estabilidade nacional. Enquanto isso, Burkina Faso fortalece sua aliança com Mali e Níger. Os três países passaram a formar uma nova união regional voltada para a defesa militar e soberania africana. Todos esses governos militares têm algo em comum: romperam relações militares com a França e passaram a defender um modelo mais independente da influência ocidental. Esse movimento preocupa países europeus, principalmente a França, porque representa uma perda de influência histórica na África Ocidental. Durante décadas, Paris teve forte presença política e econômica na região. Agora, vários governos africanos começam a buscar novos parceiros internacionais e novas estratégias de segurança. Dentro da própria África, Ibrahim Traoré divide opiniões. Para muitos jovens africanos, ele representa coragem, independência e luta contra o neocolonialismo. Já para organizações internacionais e governos ocidentais, existe preocupação com o aumento da repressão política, controle da imprensa e concentração de poder militar. No fim das contas, a suspensão da TV5 Monde mostra que essa crise vai muito além de um canal de televisão. O que está acontecendo hoje em Burkina Faso é uma disputa por influência, soberania e controle político no futuro da África Ocidental. De um lado, governos africanos tentando reduzir influência estrangeira. Do outro, países ocidentais criticando medidas autoritárias e defendendo liberdade de imprensa.
Agora resta saber até onde essa tensão entre Burkina Faso e França pode chegar e quais serão os impactos para toda a região do Sahel nos próximos meses. Se você gostou desse resumo e quer continuar acompanhando os principais acontecimentos da África e do mundo, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sino para não perder os próximos vídeos.